Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Hoje o vídeo é um tanto curioso, diferente, curto, mas que nos traz uma reflexão. Como vocês estão vendo aí, aqui é o caminho, um dos caminhos das formigas, né? Tão pouca massa corporal, mas não se limita no esforço a buscar suas provisões, como diz em Provérbios 6, capítulo 6, versos 6 a 8. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Então o Senhor faz aqui uma exortação, né? Para que observemos os caminhos, né? O caminho da formiga. O que a gente vê que é pouca massa corporal, mas um esforço imenso, que não espera em supervisor, em governante e nem chefes. E por que o Criador coloca isso, tratando-se de um inseto? Porque a comparação é cabível no que diz respeito a nós, a vida cristã. Porque quando colocamos a responsabilidade a homens, a líderes, chefes, sobre a nossa fé, o segmento de fé, simplesmente é como se tivéssemos colocando sobre ele toda a responsabilidade, né? Ou seja, é como se não fosse suficiente o olhar de Deus, que é onisciente e que sonda os nossos pensamentos, nossas intenções, que conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Ou seja, a vida cristã de fé é uma contínua vida de temor ao olhar do Todo-Poderoso. Logo então, tendo essa consciência, vamos sim buscar as nossas provisões, e uma delas é o conhecimento, que é o mais importante, né? Para que sejamos edificados, para que possamos então ter uma mente cristã, de fato, baseada sobre aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. E como fala aqui, né? Tá colocando a formiga, mas é pra gente. Muitas pessoas precisam de liderança sobre suas vidas. No todo, quando não é espiritual, é na questão do mundo, né? A gente precisa olhar para Deus, precisa olhar para a palavra do Senhor, precisa buscar, né? E o interessante, observando aqui, que é o que o Senhor pede para observarmos, percebam que elas são alinhadíssimas. Elas não impedem o trajeto, né? Das outras. Elas têm a direção certa, vão e vêm, porque o caminho, apesar de ser longo, mas é um só, é buscar provisão. E é interessante porque a igreja de Atos, lá a palavra do Senhor diz que eles se reuniam, eles tinham um único propósito, e o mais importante, não lhes faltavam nada, porque o Senhor não deixava faltar. Por quê? Porque quando estamos reunidos, o objetivo é se reunir, o único objetivo é se reunir para ouvir a palavra do Senhor e aprendermos juntos.
ouvir os sábios e colocar o que aprendemos em prática. Não é para que sejamos escravos de religião, não é para que sejamos carregados de doutrinas que não têm absolutamente nada a ver com o Evangelho. Então isso é muito sério, é muito importante que venhamos dar ouvido ao que diz o Senhor, o que diz a palavra do Senhor. Porque Ele quer nos tornar pessoas de fato adoradores. Segundo, aqui não está focando direito, segundo o que Ele espera de nós, né? Ó, aqui tem um ajuntamento, porque quando o caminho se torna difícil, elas param para ajudar umas às outras, né? Então a igreja de Atos era assim, era fervorosa na fé, porque tinha um único propósito, ouvir uma única voz, que é a voz do Espírito, para prover, né? Então a ideia de pessoas juntas, reunidas, o foco tem que ser a palavra do Senhor e fazer com que todos possam ter uma vida sem pesos, sem dificuldades, que na verdade não é o que acontece. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versos 3, vai dizer: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aí fica aí uma reflexão, né? Aqui, a expectativa dessas formigas é se preparar, é não deixar de suprir as necessidades delas, porque elas sabem que virão dias difíceis e que elas não poderão ir em busca, né, do seu alimento. Mas entenda aqui que o alimento nosso é a palavra do Senhor. E a nossa expectativa é a vinda do Senhor e Salvador Yeshua. E o que não falta são mensagens aí que demonstram coisas que acontecerão antecedendo o seu retorno. E para quem é filho, para quem é atento, tem percebido, né? Então é isso, pessoal. Fica aqui essa reflexão, né, de observar o caminho da formiga e tomar para nós, né, cuidar para que nesse caminho aí que também nós percorramos, a gente percorre diariamente, né, não encontremos lobos devoradores em nossos caminhos, tá bom? Que nos tire o foco, que nos tire a verdadeira vocação, que é a fé verdadeira pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A palavra já diz, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, se colocarmos a responsabilidade nesses mestres, nesses líderes, nos governantes, corremos o risco aí de ficar no caminho. E não é isso que o Senhor quer. Amém? Então, sirva aí a reflexão. Que o Senhor os abençoe. Fiquem todos na paz.